Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero agora estar preparado para tudo que o Senhor vai falar comigo. Eu me abro à tua voz, ao teu querer para a minha vida. Fale comigo, Jesus. Se prepare, porque a pregação agora é sobre silêncio. A força do silêncio contra a ditadura do ruído. Já não é simples pregar sobre o silêncio num lugar com tanta gente. Com mais de 15, 20, não sei quantas mil pessoas temos aqui. Mas a gente não pode deixar de tocar em temas caros por ser difícil de tratá-lo. Vamos tratar desse assunto que é tão importante para a vida espiritual. Estamos falando de vida espiritual, estamos falando de vida de oração, e você vai compreender que o silêncio faz parte da vida interior. Amém? Eu quero me basear no livro do Cardeal Sará. Então toda essa pregação você pode encontrar com maior profundidade no livro do Cardeal Sará. Não sei se você encontra aqui na Canção Nova. A força do silêncio contra a ditadura do ruído, é este o título do livro. E é em cima deste livro que a gente vai meditar sobre o silêncio. Por isso, o mínimo que você deve fazer nessa pregação é silêncio. Silêncio não é dormir. Eu sei que quando você dorme, se bem que alguns até quando dormem não fazem silêncio, porque roncam. E geralmente quem ronca não vê que ronca, né? É o quem está do lado que vê isto. Às vezes eu fico imaginando, porque eu sou padre, não sou casado, às vezes eu fico imaginando na vida de um casal o que deve ser, um que ronca e o outro que não ronca. Porque se os dois roncam, eu acho que dá uma sintonia. Mas se um só ronca, eu acho que é complicado. Mas vamos aprofundar essa pregação. No coração do homem há um silêncio inato. O seu coração foi feito para o silêncio. Deus habita o mais íntimo de nós. E Deus está em silêncio. Então preste atenção, o silêncio de Deus habita dentro de você. Porque Deus é silêncio. Diga comigo, Deus é silêncio. Então em Deus, nós estamos ligados ao silêncio. Inseparavelmente ligados ao silêncio, porque Deus é silêncio. Podemos dizer que nós somos filhos de um Deus silencioso. Se você prestar atenção, quando Jesus nasceu em Belém, não foi tocado trombetas. Ele nasceu no silêncio de uma manjedoura. Deus é silêncio e a sua graça acontece em silêncio. Nos dias atuais, a melhor forma de a gente encontrar Deus é no Santíssimo Sacramento. E quando você se vai diante do Santíssimo Sacramento, você vai ver que Deus é silêncio. Sim ou não? Você chega diante da Eucaristia e o que você ouve? Silêncio. Quando o padre levanta a hóstia na missa, aquele momento mais sagrado, onde o pão se transforma em corpo de Cristo. Quando o padre levanta o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, o que a igreja faz?
Silêncio. Deus é silêncio. Sua graça acontece em silêncio. Mas nós precisamos aprender isso. As grandes obras acontecem no silêncio. Nenhum profeta jamais reencontrou com Deus sem se retirar para a solidão e para o silêncio. Todos os profetas na Bíblia, podemos citar Moisés, podemos citar Elias, podemos citar João Batista, são homens que buscaram solidão, são homens que buscaram silêncio. Leiamos a Bíblia e vejamos que os homens de Deus se retiram para o deserto. E por que se retirar para o deserto? Para ficar em silêncio. Tem gente que se ficar em silêncio infarta. Alguns retiros que eu faço, proponho das pessoas tirarem o celular, elas quase infartam. Tem vezes que eu falo assim, já pensou você ficar 5 dias em silêncio? No primeiro dia ela morre. Tem gente que tem dificuldade de silenciar. Na verdade, todos nós estamos perdendo a capacidade de fazer silêncio. Todos nós estamos perdendo a capacidade de silenciar. Agora, se nós não tivermos a capacidade de silenciar, como é que a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus? Como vocês estavam cantando agora, quero escutar a voz, a tua voz que me guia. Quando a gente fala de solidão, não é isolamento geográfico, mas é estado interior. Meus queridos, nós precisamos de solidão, nós precisamos de silêncio. E o verdadeiro deserto está dentro de nós, o verdadeiro deserto está dentro da sua alma. Ir para o silêncio, ir para o deserto, significa você ir para dentro de você mesmo. Porque a solidão e o silêncio é a melhor forma de ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus, sim ou não? Você quer ouvir a voz de Deus, sim ou não? Você terá que ir ao deserto. Você terá que fazer silêncio. Porque sem silêncio, sem solidão, você não conseguirá ir ao deserto, ouvir a voz de Deus. A nível prático, exercite nesse retiro já o silêncio. Exercite nesse retiro a solidão. Aproveite esses dias para se afastar desse seu celular. Você já não avisou todo mundo que você está em retiro? Faça retiro. Você está em deserto, você veio para o deserto, você saiu da sua casa para se encontrar com Deus, não foi isso? Faça isso. Quem quiser encontrar o silêncio de Deus, terá que subir a montanha da solidão. Terá que subir a montanha da solidão. Na primeira pregação, eu já havia dito para vocês que Jesus amava o silêncio. Jesus amava a solidão para ouvir a voz do seu Pai. Irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo muito barulhento, como Fulton Sheen nos dizia. E no barulho você não consegue escutar Deus, essa é a verdade. No barulho nossa alma fica agitada. E se você olhar, nossa vida é muito barulhenta. As nossas casas são barulhentas. Muitas vezes é televisão ligada o dia inteiro, é som ligado o dia inteiro, é criança gritando o dia inteiro, é barulho de vizinho o dia inteiro, é fone de ouvido o tempo todo.
Eu saio de casa, é silêncio no trânsito, é buzina, é gente xingando, é barulho, é barulho. Nós vivemos num mundo agitado. E por isso que poucas pessoas têm conseguido escutar a voz de Deus. Para escutar a voz de Deus, você vai ter que ter disposição para ir para a solidão, para você subir a montanha da solidão. O silêncio que a gente procura está dentro do nosso coração. Vivemos numa sociedade em que cada espaço, cada momento parece que deva ser preenchido por iniciativas, atividades, sonhos. Muitas vezes nem sequer temos tempo para ouvir, para dialogar. Então a nossa vida hoje ela é totalmente preenchida. A gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, a gente sempre tem que estar trabalhando, sempre temos que estar fazendo algo, alguma atividade, alguma iniciativa, algum projeto. A gente não consegue ficar quieto. É verdade, não é, que a gente tem dificuldade para ficar quieto? Olha para quem está do seu lado aí, pergunta para ele: você tem essa dificuldade de ficar quieto? Quem tem dificuldade de ficar quieto, levanta a mão. Futon Shin, ele diz algo tão legal. Ele diz assim: o homem moderno, para descansar, ele senta na cadeira de balanço para agitar-se. É verdade ou não é? Porque na cadeira de balanço, a gente gosta, né? Nossa, que descanso. Mas se você prestar atenção, a gente tem que fazer movimento para ela se movimentar também. Então não é profundo descanso, porque a gente se agita. Futon Shin dizia isso, eu achei incrível. O mundo moderno, para descansar, senta numa cadeira de balanço para agitar-se. Temos dificuldade. E quando a gente tem essa dificuldade, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir. A gente vai perdendo a capacidade de dialogar. Gente, estamos perdendo a capacidade de ouvir as pessoas. O pai está perdendo a capacidade, os pais estão perdendo a capacidade de ouvir seus filhos. Os filhos estão perdendo a capacidade de ouvir os pais. Estamos perdendo a capacidade de diálogo. Os casamentos estão perdendo a capacidade de diálogo. E por que perdemos a capacidade do diálogo? Porque não sabemos mais fazer silêncio. O que me abre espaço para ouvir o outro é se eu sou capaz de silenciar. O silêncio me abre para ouvir o outro. Mas nós temos medo de ficar em silêncio. O grande filósofo Blaise Pascal, ele dizia que o ser humano tem medo de ficar dentro de um quarto sem fazer nada. Porque ficar dentro de um quarto sem fazer nada é olhar para si mesmo, é ficar em silêncio. E o ser humano tem medo de ficar em silêncio, porque ficar em silêncio é deparar-se consigo mesmo, é deparar-se com Deus. Diga para quem está do seu lado: não tenha medo do silêncio. Diga comigo bem forte: Senhor Jesus, eu quero amar o silêncio. Diga forte: eu quero amar o silêncio. Eu quero desejar o silêncio. Você deve ser mais Maria do que Marta. Não que a gente não vai ter que ser Marta, porque temos que trabalhar, mas você deve ser mais Maria do que Marta. Caso contrário, nós vamos nos atolar num atoleiro de atividades, agitações, cujas consequências estão aí, minha gente. Quais são as consequências de uma vida muito agitada? Me digam. Medo, pânico, depressão, ansiedade,
crise disso, crise daquilo, burnout, papapá, papapá, papapá. É tanta coisa que nem a ciência está dando conta. Na verdade, o mundo não sabe mais fazer silêncio. O mundo está vivendo uma vida de agitação. E deixa eu falar para você, você não foi feito para ficar muito agitado. Você foi feito para fazer silêncio. Amém? Deus já havia ordenado. Você vai trabalhar 6 dias e no 7º você vai descansar. No 7º você vai fazer silêncio. No 7º você descansa. Só que o mundo de hoje não está dando esse 7º dia para Deus. O mundo de hoje não está saindo da sua agitação. O mundo de hoje não está saindo da sua loucura. É claro que vai ficar doente. Tem muita doença que a gente tem, que só bastava a gente ficar mais quietinho. Esses dias uma pessoa me mandou uma foto, tinha saído um monte de coisa na pele dela, coisa feia. E ela disse para mim assim: o médico falou que é estresse. Sossega um pouco então tua alma. Exatamente, o estresse, a vida muito agitada gera doenças, minha gente, físicas, emocionais. Essa pregação é para você acordar para a vida e reencontrar a tua paz interior. E a tua paz interior você encontra no silêncio. Amém? Muitos estão doentes. Muitos perderam o rumo da vida. Muitos estão com o coração agitado. Muitos estão vivendo ansiedades. Para deixar mais claro ainda, eu gosto sempre de lembrar da vida da roça. Quem aqui já viveu na roça, minha gente? Eu nunca vivi na roça não, mas visitava os tios que viviam na roça, então dava para entender como era a vida. Como era a vida na roça, minha gente? Primeira coisa que eles só comiam a coisa da terra. Não comia tanto essas tranqueiras que a gente come. Acordavam muito cedo, sim ou não? Só que tinha hora para acabar o trabalho. Qual é a hora de acabar o trabalho? Quando o sol quando o dia começa a escurecer, é hora de parar. O mundo de hoje, o dia acaba e a gente continua trabalhando. No computador, na máquina, no escritório, no celular. A gente não para de trabalhar. Muitas vezes você sai do trabalho, mas o trabalho não saiu de você. E você continua trabalhando no metrô, continua trabalhando dentro de casa. É verdade ou não é? Chegava em casa na roça, depois do trabalho, o que se fazia na roça? Batia papo, conversava. E o que eu quero dizer com isso? Era uma vida mais saudável. Antigamente tinha muito menos esses problemas, essas doenças emocionais. A gente não ouvia naquela época, na vida de roça, é difícil você ouvir, era difícil você ouvir, está depressiva fulano de tal, está ansioso. Porque não era uma vida louca, não era uma vida frenética, não era uma vida agitada, era uma vida com ordem. Só que hoje nós estamos com uma vida muito agitada. E deixa eu te falar uma coisa, se você não souber parar, você vai adoecer. Isso não é praga de padre, isso é só uma verdade. Se você não parar, você vai adoecer. Você está entendendo o que eu estou te falando, sim ou não? Se é que você já não está doente. Até um carro não aguenta andar o tempo todo. Chega uma hora que esquenta tudo, esquenta motor, vai andar com o carro sem parar 3 dias, 4 dias, uma semana inteira. Nem carro aguenta. Nem máquina aguenta. Ainda mais a gente que não é máquina. Dá uma batida aí no irmão que está do seu lado. Falou, sujeito, ô meu amigo.
Ou você para um pouco, ou você não vai dar conta não. Diga para ele, você está muito agitado. O Frei está errado, sim ou não? Eu estou certo ou estou errado? Estamos vivendo uma vida muito agitada, sim ou não? Então deixa de se agitar, meu filho. E sabe qual é o problema? Quando a gente só vive fazendo, trabalhando, estudando, trabalhando. Tem gente que está vivendo sua vida de trabalho, fazer, não consegue parar. Sabe o que acontece? Você começa a fazer por fazer. E aí começa a ser aquela vida de fazer por fazer. Cuidado, esse é o risco. E você não pode cair nessa tentação, porque mais importante que fazer é ser. Todos corremos o perigo de ser capturados pelos negócios, pelas preocupações mundanas, negligenciando a vida interior. Qual é o problema então de uma pessoa que não faz silêncio? Ela não reza, ela não abre espaço para Deus falar com ela. A necessidade de silêncio é particularmente evidente neste mundo onde há tanto barulho. O silêncio é necessário para protestar e reparar a destruição e os danos provocados pelo pecado do ruído. Obviamente, é certo que o silêncio não é virtude e o ruído não é pecado. Mas o tumulto, a confusão e o ruído perpétuos que reinam na sociedade moderna são expressão dos seus mais graves pecados: a impiedade, suas orgias, sua depravação moral, sua arrogância perante o eterno, seu desespero. Então não é que o ruído é pecado, não é que o barulho é pecado, mas o barulho é um sintoma do pecado que a sociedade vive. Ou seja, é um mundo feito de propaganda, um mundo feito de tagarelices infindáveis, um mundo de críticas, um mundo onde não se para de falar, um mundo de barulho. E os que adentram esta Babel, a Babel das vozes, essa Babel barulhenta, de certa maneira, se exilam da cidade de Deus. Além disso, embora seja verdade que devemos suportar o barulho e guardar nossa vida interior em meio à agitação, não é menos verdade que é abusivo conformar-se a uma sociedade perpetuamente oprimida por atividades e sufocadas pelo barulho. Olha que interessante, ao mesmo tempo, você vive numa sociedade barulhenta, a qual você tem que suportar isso. Mas isso não significa que você tem que se adequar a isso, que você tem que concordar com esse barulho. E eu digo até mais, você precisa fugir desse barulho, você precisa se afastar desse barulho, você precisa aprender a fazer silêncio. O que fazer, minha gente? A pergunta que se faz é: o que fazer num mundo tão barulhento? Quem ama Deus deve tentar preservar ou criar a atmosfera em que possa encontrá-lo. Olha que lindo isso. Num mundo tão barulhento, como encontrar Deus? Num mundo tão barulhento, como fazer silêncio? Num mundo tão barulhento, o que eu faço? Você vai ter que criar essa atmosfera. Você tem que criar ambientes de silêncio dentro da sua casa. Você tem que encontrar a atmosfera para encontrar Deus dentro de você. Você precisa disso. Os cristãos deveriam ter lares tranquilos, porque seus corpos, assim como suas casas, são templos de Deus.
Por que que eu devo ser silencioso? Porque eu sou templo de Deus. Quando a gente entra numa igreja, o que que a gente tem que fazer dentro da igreja, gente? Por quê? Que Deus está ali. Então onde Deus está, você deve fazer silêncio, para escutá-lo. Se eu estou dizendo que Deus está dentro de você, o que que você deveria fazer? Silêncio, para escutá-lo. Portanto eu digo para você, crie na sua casa mais ambiente de silêncio. Amém? Será que é possível criar nas nossas casas ambientes de silêncio? Sim ou não? Desligue televisão. Eu sei, você gosta de assistir canção nova, aí você está ouvindo a palavra de Deus. Mas eu digo aquela TV que te tira da presença dEle. Aquele celular que você fica o tempo todo. Ensine as crianças a não ficarem gritando. Os papais, parem de irritar as crianças. Quando você irrita as crianças, elas gritam. É ou não é? Elas fazem escândalo. Aprendam a fazer silêncio dentro de casa. Faça da sua casa um lugar de paz. Faça da sua casa um lugar de silêncio. Faça da sua casa um lugar de descanso. Porque tem gente que vive agitação fora no trabalho. Então seu trabalho é muito agitado. A sua faculdade é muito agitada. Só que quando você chega em casa, a agitação é pior ainda. Porque ela é cheia de briga, é cheia de desentendimento, é cheia de um que briga com o outro. E às vezes a tua casa é mais confusão do que fora. É verdade ou não é? Faça da tua casa um lugar de silêncio. Faça da sua casa um lugar onde Deus é encontrado. A tua casa tem que ser um lugar de paz, aquele lugar onde você quer voltar para casa, para encontrar descanso, para encontrar paz, para encontrar refrigério. Aconselho você, busque lugares de silêncio. Igrejas, capelas, casas de retiro, casas de campo muitas vezes. Encontre lugares de silêncio. Quando você perde a capacidade de fazer silêncio, você perde também a capacidade de escutar. Se eu perder a capacidade de fazer silêncio, eu vou perder a capacidade de escutar. Coloque a mão nos seus ouvidos nessa hora. Eu peço ao Espírito Santo agora que abra os seus ouvidos para escutar. Éfata. Que você possa escutar a voz de Deus. Que talvez há tanto tempo você não escuta. Talvez você está tão preso aos seus medos, às suas ansiedades, às suas agitações, aos seus sonhos, aos seus projetos, aos seus pensamentos que não param um minuto. Tem muita gente aqui que os pensamentos não param um minuto. A tua vida é agitada, tanto na vida prática, mas a sua vida interior é agitada. E você já não consegue mais escutar Deus, porque você não consegue ir para um lugar, ficar só você e Deus. Você não consegue ir para a solidão, você tem medo da solidão. Para encontrar Jesus, ore no Espírito, você que ora nesta hora. Ora forte, ore. Éfata. Os nossos ouvidos se acostumaram a ouvir barulho. Os nossos ouvidos têm dificuldade de ficar em silêncio. Os nossos ouvidos têm dificuldade de escutar. Deus e as pessoas,
Abre os nossos ouvidos, Senhor, para escutar a Tua voz e a escutar os nossos irmãos. Coloque a mão na sua boca agora. Porque talvez a tua boca não consegue silenciar. Talvez você não consegue parar de falar. Você talvez tenha necessidade de emitir sua opinião sempre. Talvez você cai sempre na tentação de que a sua vontade tem que prevalecer, a sua opinião tem que prevalecer. Talvez da sua boca tenham saído brigas, tenham saído impaciências, tenham saído xingamentos, tenham saído agitação. Senhor Jesus, purifica a nossa língua. Senhor Jesus, purifica os nossos lábios. A caridade nasce do silêncio. Ela procede de um coração silencioso, capaz de estar atento, de ouvir, de acolher. Amém? Coloque a mão no seu coração. Sem silêncio não há descanso. Diga comigo, sem silêncio não há descanso, não há serenidade, não há vida interior. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes você saiu o final de semana para descansar. Você foi para a praia, você foi para o shopping, foi visitar uma cidade diferente, um país diferente. Só que talvez você fez a experiência do seguinte: quando você voltou mais cansado do que quando foi. Quem já fez essa experiência, seja sincero, levante a mão. Voltou mais estressado, voltou mais cansado, porque você não entendeu uma coisa: o que te descansa não é um bom hotel, o que te descansa não é uma boa casa de campo, o que te descansa não é Wi-Fi, o que te descansa não é série, o que te descansa não são filmes, o que te descansa é silêncio, silêncio. Não, Frei, eu não estou entendendo, você está falando para eu ficar quieto, não fazer nada, vai parecer que eu sou um mudo naquele passeio. Não estou falando isso, eu estou falando que em algum momento você precisa silenciar, porque é no silêncio que você vai ouvir o teu Deus. E quando você faz silêncio, Deus fala com você, Deus trabalha em você, e aí Ele vai colocando as coisas em ordem dentro de você. Quando você sabe fazer silêncio, Deus coloca as coisas em ordem dentro de você. A gente deve ter ansiedade para fazer silêncio. Antes de vir pregar para vocês, eu estava num mosteiro onde não pega celular, onde você entra já não tem mais celular. E antes de estar aqui com vocês, eu fiquei 1 dia e meio de silêncio. Silêncio. Comia em silêncio, tomava café em silêncio, almoçava em silêncio. Que coisa! Me ordena, me traz paz, me traz descanso. Esse é um verdadeiro descanso para a alma, vocês não têm noção disso. Então eu estou desafiando vocês: façam momentos de silêncio, de solidão na vida de vocês. Mas não é você pode ter medo dessa palavra, solidão. O que é solidão? A gente está com tanta solidão na vida, você está falando de mais solidão, Frei? Não, é uma solidão povoada. É uma solidão povoada por Deus. E você vai encontrar paz. Amém? O shopping não pode te dar paz. Muitas das vezes ele tira a tua paz. As viagens não podem te trazer paz. O que te traz paz é a contemplação de um Deus silencioso. Amém?
Meus irmãos e minhas irmãs, sem o barulho, o homem fica inquieto, febril, perdido. Então a gente vive num mundo onde tem que ter barulho, tem que ter barulho. Olhem as festas dos jovens, o som é alto ou baixo? Porque eles não conversam, eles não dialogam. As paixões são excitadas, então o som tem que ser muito alto, tem que ter muito barulho, porque a ideia aqui não é escutar um ao outro, a ideia aqui não é escutar Deus, a ideia aqui é viver no barulho. Como é que tem sido as suas festas de família? O barulho é como uma droga para o mundo atual, da qual o ser humano se torna dependente. Com sua aparência festiva, o ruído é um turbilhão que evita olhar de frente. A agitação se torna um calmante, sedativo, uma dose de morfina, uma forma de sonho. Mas esse ruído é um medicamento perigoso, ilusório, uma mentira diabólica, porque proíbe o confronto com o vazio interior. O barulho impede que você se encontre com o teu vazio. O barulho impede que você se encontre com você mesmo. Você está entendendo isso, sim ou não? Então, em nome de Jesus, você tem que começar a tirar barulho da sua vida. Porque o mundo de hoje tem uma capacidade incrível para maratonar em séries, é incrível. A pessoa assiste uma série que tem 10 temporadas e cada temporada tem não sei quantos capítulos. E o mundo de hoje, ele consegue ver isso, ele fica horas e horas, dias e dias, frenético, viciado, dependente, mas não consegue ficar 5 minutos em silêncio. O barulho nos afasta de nós mesmos. O barulho te afasta de você mesmo. Enquanto o silêncio, ele te obriga a questionar a própria vida. Então por que as pessoas não querem ficar em silêncio? Porque quando você está em silêncio, você vai ser obrigado a questionar a sua própria vida. E você tem medo disso. Olha no ventre de nossas mães. A criança cresce em silêncio. É assim ou não é? Em silêncio uma criança cresce. No ventre de sua mãe. E quando a criança nasce, os papais olham em silêncio também para não acordar a criança. Olha, fica olhando para não acordar. A gente nasce em silêncio. Gente, o silêncio é a maior liberdade do homem. Cristo viveu 30 anos em silêncio. E depois dos 30 anos, retirou-se várias vezes para o deserto para ouvir a voz do Pai. Nós precisamos sair, ter coragem de ir para o deserto. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem que ter coragem de ir para o deserto, que é o seu coração, que é o seu interior. Amém? Vocês vão ter coragem? Sim ou não? Tem gente que está me falando aqui, mais ou menos. Mais ou menos você vai ter paz também. Quem quer fazer silêncio, diga eu. Quem quer fazer silêncio e solidão, diga eu. Só que tem um problema. O silêncio não é só o silêncio da língua, que já é difícil. É preciso fazer silêncio de tudo. E agora eu quero falar um pouquinho do silêncio dos olhos. Porque os olhos também têm que fazer silêncio. O silêncio do olhar
consiste em saber fechar os olhos para contemplar Deus que está em nós, nas regiões mais profundas e íntimos do nosso abismo pessoal. O silêncio dos olhos é você saber fechar os olhos para este mundo e abrir para Deus. Mas nós estamos viciados às imagens. As imagens são como drogas, das quais não podemos nos livrar, porque estão o tempo todo em toda parte. As imagens, as imagens, as imagens. Instagram, 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 Facebook, 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 YouTube, YouTube. É imagem, é imagem, é imagem o tempo todo. É por isso que as pessoas estão perdendo a capacidade da adoração ao Santíssimo Sacramento. Porque depois que você fica só em Instagram, só em imagens muito rápidas, depois é difícil você contemplar Jesus sacramentado, que fica parado diante de você. E muitos já não conseguem mais adorar. Muitos não conseguem mais ficar olhando para Jesus. Perderam a capacidade da contemplação. Os olhos estão doentes, embriagados. Já tem dificuldade de se fechar para as coisas deste mundo. Você concorda então comigo e com o cardeal Sará, de que a gente precisa do silêncio dos olhos? Sim ou não? Sim ou não? Esse ano eu, Frei Gilson, já tomei uma posição. Eu tirei do meu celular Instagram, Facebook e YouTube. Tirei tudo. Eu falei, eu preciso silenciar mais meus olhos. Eu não estou falando nada contra isso, porque eu trabalho com isso, eu evangelizo com isso, mas eu coloquei em outro aparelho, e quando eu preciso trabalhar nisso, eu vou nesse aparelho e faço o que eu tenho que fazer, e já era, tchau. Mas não vou mais ficar o dia inteiro olhando isso, não vou mais, porque isso é uma droga, que tem viciado as pessoas. Então deixa eu falar para você, precisa você entender, que para ter o silêncio do coração, é preciso ter o silêncio dos olhos. Tem muita gente aqui viciado em celular. Tem muita gente aqui viciado em zap zap. Eu sempre falo, eu vi o WhatsApp crescer, nascer, né? Porque já existia vida no planeta Terra sem Wi-Fi. Você lembra que existia vida no planeta Terra sem Wi-Fi? Sim ou não? Existia. Existia vida no planeta Terra sem o Instagram? Existia. E eu lembro que quando começou o WhatsApp, era a juventude que estava no WhatsApp. Hoje, até as velhinhas aprendeu. E as que não sabem escrever, é áudio, é áudio, é áudio, é áudio, é áudio. 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos. É por isso que tiveram que criar aquela ferramenta vezes 2. Daqui a pouco está vezes 3. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. Jesus falou que se seus olhos estão doentes, todo o teu corpo está doente. Os olhos são a janela da alma. Se o teu olho está doente, toda a tua vida está doente. E deixa eu te falar, cardeal Sará está dizendo, nós estamos viciados nas imagens, nós estamos doentes. E se você está doente, não consegue mais ficar sem uma rede social, não consegue ficar sem aquela novela, não consegue ficar sem aquela série, não consegue ficar sem aquela imagem, você está drogado. Droga não é só cocaína, minha gente. Existem outros tipos de drogas. E o celular tem se tornado uma droga mundial, que afeta os nossos olhos.
Quantos de vocês já não fizeram essa experiência? Estou cansado, tive um dia inteiro de trabalho, é hora de descansar um pouco. Você tomou um banho, deitou na sua cama, vou descansar. Aí a primeira coisa que você faz, fica bem aconchegado, pega o celular, ó. Já fez isso ou não? E aí você falou, é só 10 minutos. E de repente passou quantos? 40, 1 hora, 2 horas. Teus filhos estavam dentro de casa, você não foi conversar com ele. Teu marido estava em casa, vocês não conversaram. Não estreitaram o relacionamento no casamento, não estreitou o relacionamento com filhos. E em vez de aproveitar ao menos o seu descanso, você ficou drogado, usando uma droga, a droga das imagens, que nos viciam. E quer saber se você é viciado ou não? Tenta ficar um mês sem. E se você fala, não dou conta, então é um vício. É uma dependência que a gente vai criando. Silêncio dos olhos. Diga comigo, eu preciso do silêncio dos meus olhos. Também vamos precisar do silêncio dos ouvidos. É também preciso fechar os ouvidos, porque existem imagens sonoras que agridem e violam nossa audição, nossa inteligência, nossa imaginação. A gente vai ter que aprender a silenciar os ouvidos, para não ouvir as fofocas. Silenciar o coração de querer saber, os ouvidos de querer saber de tudo, querer saber a vida de todos. Todas as informações, você não dá conta de saber tudo que está acontecendo no mundo, meu filho. A nossa cabeça não dá conta disso não. Mas nós vivemos num mundo onde parece que eu tenho que saber de tudo, onde eu tenho que saber de toda notícia, onde eu não dou conta de saber nem o que está acontecendo na minha casa, vou dar conta de que está acontecendo no mundo inteiro. Mas a gente vive num mundo onde tem essa obrigação, parece que eu tenho que saber de tudo, eu tenho que saber a notícia de tudo. Não, isso é uma ditadura. Se você souber da tua vida, já estaria de bom tamanho, da sua família. Precisamos do silêncio dos ouvidos. Precisamos do silêncio do coração. O silêncio do coração consiste em calar pouco a pouco os nossos miseráveis sentimentos humanos, para nos tornarmos cada vez mais capazes de ter os mesmos sentimentos de Jesus. O que é o silêncio do coração? É quando você vai silenciando os sentimentos ruins. É quando você vai silenciando a mágoa. É quando você vai silenciando o ódio. É quando você vai silenciando a mentira. E é quando você começa a ter os mesmos sentimentos de Jesus. Meus queridos, vocês estão entendendo? É preciso silenciar os sentidos que foram contaminados pelo pecado, e que gostam de barulho, e que gostam de agitação, e que gostam de se dispersar. É preciso voltar para Deus. É preciso voltar para a tua essência. E a tua essência é silêncio. E quando você voltar para a tua essência, quando você voltar para aquilo que você foi chamado, você vai começar a encontrar paz. Você vai começar a encontrar aquilo para o qual Deus te criou. Meus queridos, a palavra de Deus vai nos falar de muro e antimuro no jardim do paraíso. Porque o homem no início estava destinado a viver no paraíso, mas cedendo ao pecado, foi não apenas expulso do paraíso, mas também foi posto para fora de si mesmo. Gente, olha o que Cardeal Sará está falando. Quando o ser humano foi expulso do paraíso, ele na verdade foi expulso de dentro dele mesmo. Ele saiu da sua interioridade, ele saiu da sua vida interior. Pela encarnação do Verbo,
Deus veio abolir as consequências do pecado original e restaurar o destino e a vocação primitiva da humanidade. Ao se encarnar e assumir a nossa condição humana, Jesus reabriu-nos o caminho da interioridade. Olha que lindo, em Adão e Eva nós fomos jogados para fora do paraíso, nós fomos jogados para fora de nós mesmos, mas em Jesus Cristo, Ele nos trouxe de volta para a interioridade, Ele nos trouxe de volta para a vida interior, Ele nos trouxe de volta para a vida espiritual. Em Jesus Cristo, você pode ter vida espiritual novamente, profunda. Silêncio gera alegria. O silêncio manda embora a tristeza. O silêncio muda a sua fisionomia. Se você fizer a experiência de dias de silêncio, momentos de silêncio, você vai ver como isso te renova. Melhor que a academia. É melhor do que tantas coisas que o mundo tem feito por aí. Dias de silêncio é melhor que aquela massagem que você faz, meu filho. Que faz um dia, daqui a pouco precisa fazer de novo. Está tudo doendo de novo. Bata no seu coração e diga: eu preciso de silêncio. Ficou claro tudo isso? Como é que você acha que vai ser o céu? O céu fala que é uma festa. Então você acha que vai ter som alto? Você acha que vai ter Frei Gilson tocando lá? Não. No céu, nós veremos a Deus face a face. Haverá um silêncio que a gente não consegue entender. Porque as palavras nunca conseguem dizer quem é Deus. Você pode usar todas as palavras do mundo e as palavras sempre ficarão aquém de quem Deus é. Por isso a melhor forma de a gente estar diante de Deus acaba sendo o silêncio. Não tem como expressar. E no céu nós vamos viver o eterno silêncio diante de Deus. O silêncio em Deus não é chato, o silêncio em Deus não é monótono. O silêncio em Deus é um silêncio que gera paz, é um silêncio que nos integra, é um silêncio que nos alegra, é um silêncio que nos traz paz. Amém? Fica de pé. Coloca a mão no seu coração e diga: eu estou precisando voltar para mim mesmo. Eu estou precisando voltar para dentro de mim. Eu estou muito agitado. Filhos, deixa eu falar com vocês. Sintam-se privilegiados hoje de estarem escutando uma pregação como essa. Não estou falando porque eu estou pregando, não. No mundo de hoje, você escutar sobre silêncio é um refrigério para a nossa alma. Com isso tudo que eu estou falando, eu estou pregando contra um monte de coisas. É que eu não dá para falar tudo aqui. Mas só de falar de silêncio, eu estou pregando contra todo este mundo, porque esse mundo vive do barulho. Esse mundo vive da agitação, só que isso eles não falam para você. É por isso que o cardeal Sará fala, é a ditadura, é uma ditadura. Nós estamos presos, acorrentados a uma ditadura que está nos aprisionando. E a gente parece que para ser feliz precisa estar no barulho. Não! Como nunca a gente viu tanta gente se matar. A sociedade que mais tem tecnologia é a menos inteligente. Você sabia disso?
Pela primeira vez foi detectado que a humanidade não cresceu em inteligência. A humanidade pela primeira vez decaiu em inteligência. O quê? Na era da internet, onde a gente deveria ser mais inteligente? Não, porque agora ninguém precisa mais de nada, o Google fala tudo. A internet resolve todos os nossos problemas, a ciência resolve todos os nossos problemas, o mundo resolve todos os nossos problemas. Só que o que está acontecendo com o mundo de hoje? O mundo está perdendo a paz. E Deus te trouxe aqui na Canção Nova para você voltar à tua paz. Amém? E o remédio é tão simples. Você vai fazer mais silêncio. Você vai subir a montanha do deserto para encontrar o teu Deus. Amém? Então de vez em quando na tua casa, o que você vai fazer? Desliga o som. Desliga a TV, desliga Frei Gilson. Desliga, estou falando de verdade. Silêncio. Fecha a porta do teu quarto e reza. Só você e Ele. Deixa eu falar com você outra preocupação. A Canção Nova, eu estou o tempo todo na internet, a irmã Zélia. Só que eu tenho uma preocupação. Esse povo, eles não podem se acostumar a só rezar com a gente. Porque se você só reza comigo, alguma coisa está errada com você. Se você só reza acompanhado com a gente, você vai rezar com a gente também. É uma alegria quando eu chego no Rosário da Madrugada, quantos milhares de pessoas. É uma alegria quando nós na Canção Nova, quanta gente rezando, quanta gente junto. Mas nós precisamos ter o nosso momento, e isso é indispensável. É você e Deus, sem Wi-Fi, sem internet, sem ninguém. Muita gente que me encontra fala: Frei, você foi minha companhia em tantos momentos. Que bom. E vou continuar sendo. A Canção Nova vai continuar sendo. A irmã Zélia vai continuar sendo. Mas nunca se esqueça que há momentos em que nem eu poderei ser sua companhia, porque a tua companhia é Jesus. Vai ter momentos que Frei Gilson não pode ajudar, Canção Nova não pode ajudar, ninguém pode ajudar. Há momentos que você precisa fechar a porta do teu quarto, que é o teu deserto. E ali é com quem? Ali é você e Deus. Eu e você, no silêncio. Vocês vão ver o que Deus pode fazer em você. Amém? A sua capacidade de ouvir vai aumentar, e de ajudar as pessoas. Amém? Ergue teus braços. Quero escutar tua voz suave e forte a me guiar. Meu coração seja um com teu. Meu coração seja um com teu, e serei feliz. Mais uma vez, quero escutar tua voz. Quero escutar tua voz suave e forte a me guiar. Meu coração seja um com teu, e serei feliz. Pegue teus braços e cante. Crescer na intimidade. Crescer na intimidade, meu maior desejo. Crescer na intimidade. Então você vai precisar de silêncio. Com Jesus, com toda a minha alma, de todo o coração, com toda a minha alma. Com toda a minha força, com toda a minha força, te amarei. Coloca a mão no seu coração.
Deixa Deus ir trabalhando dentro de você. Você estava tanto precisando desse retiro. Aqui para você a canção nova é deserto. Você subiu a montanha, você se afastou de casa, você se afastou dos seus afazeres, você deixou tudo para se retirar, para ir para um monte, para escutar Deus, para crescer na intimidade. Senhor Jesus, nós queremos voltar à interioridade, nós queremos voltar ao silêncio, nós queremos sair do barulho do mundo, nós queremos sair da agitação das pessoas, da propaganda, da mídia. Nós queremos viver no teu silêncio, que no teu silêncio a gente encontra, a gente escuta a tua voz. E não permita que eu mais me perca no barulho deste mundo. Para terminar, quero escutar tua voz. Quero escutar tua voz suave e forte a me guiar. Meu coração seja um com teu. Meu coração seja um com teu, e serei feliz. Ergue teus braços, meu amigo fiel. Meu amigo fiel, meu amigo Mais puro, mais puro, meu amigo como é o nome dele? Jesus. Meu amigo mais forte. Meu amigo mais forte, meu amigo Para sempre. pra sempre, meu amigo Jesus. Jesus. Para terminar a canção nova, crescer na intimidade. Crescer na intimidade, meu maior desejo. Crescer na intimidade com Jesus, com toda a minha alma, de todo o coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. Te amarei. Amém. Aí o que vai acontecer com você é tipo o que já aconteceu com alguns santos. Eu não me lembro agora que santo, mas ele chegava no sacrário e ele olhava para Jesus. Aí perguntava para ele: o que você fala? Eu não falo nada. Eu fico olhando para ele, ele fica olhando para mim. E assim a gente fica num relacionamento silencioso, mas de tanta profundidade. Eu, quando estava agora com a Luzia e com o Eto, e eu dizia para eles: Padre Jonas deve ter vivido muito silêncio. E a Luzia dizia: ele viveu um silêncio assustador muitas vezes, onde ele ficou meses e anos, principalmente no fim da vida, em um profundo silêncio, vivendo uma purificação grande, vivendo encontros com Deus que a gente só vai entender lá no céu. Quem dera se a gente um dia chegar a estes momentos de maturidade espiritual, onde vamos saber lidar com Deus nesse trato silencioso. Amém? Glória a Deus.